A paz do Senhor Jesus Cristo repouse sobre o teu coração. Venho aqui, em nome de Jesus Cristo, por este canal de bênção, que é o canal Preparando o Caminho do Senhor Jesus. O intuito e o propósito deste canal é contar as histórias que estão escritas na Palavra de Deus. Porque só podemos conhecer a Deus e o que Ele pode fazer por nós se nós conhecermos as histórias, as passagens que estão escritas na Bíblia. E o propósito deste canal é contar as histórias da Bíblia. E a história de hoje vai falar do rei de Judá, a afronta que o rei de Judá recebeu do rei da Assíria, chamado Senaqueribe. Curte, inscreva-se no canal, para que toda vez que for publicado um vídeo, você receba na notificação do seu celular e você possa conhecer a palavra de Deus, você possa ouvir, porque nós só podemos conhecer ao Senhor por meio da sua palavra. E Jesus é a palavra de Deus, porque diz lá em João, no capítulo 1, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, que é a palavra, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio quando foi feito todas as coisas. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E você vê que ainda diz mais, que o Verbo se fez carne e habitou entre os homens. Louvado seja Deus. Então Jesus é a palavra. E ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, ou seja, ninguém pode vir a Deus, ninguém pode chegar ao Pai se não for por meio da palavra, que é Jesus. Porque a palavra é a verdade. Jesus, ele é a verdade, é o caminho e a vida. Glória a Deus, aleluia. A história de hoje está no livro do profeta Isaías, a partir do capítulo 36, e vai até, louvado seja Deus, até o final do capítulo 37. Essa história começa quando o rei da Assíria, chamado Senaqueribe, envia um dos seus homens, um dos seus oficiais, com um grande exército até o rei de Judá. E ele envia aquele exército, e quando aquele homem, aquele oficial chega até o rei de Judá, o rei de Judá ele envia 3 homens. Um mordomo, ele envia um escrivão e ele envia também um cronista, aquele que narra as histórias. E aqueles 3 homens vão falar com aquele oficial. E aquele oficial começa falando, que confiança é esta que Ezequias tem? Pensa ele que esse Deus que ele fala vai livrar ele das mãos do grande rei chamado Senaqueribe? Fala para ele fazer acordo com o rei Senaqueribe. Lhe darei, ele fala que iria lhe dar cavalos, ele fala a quantidade, ele diz assim, faz um acordo com o rei da Síria, meu senhor, e eu te darei 2.000 cavalos. Aí ele diz, se é que você tem cavaleiro para montar todos eles. Ou seja, ele estava ali afrontando de todo jeito. E aqueles homens estão lá ouvindo. Ele diz, olha, não fala na língua dos hebreus não, porque tem gente ali em cima do muro ouvindo. Aí aquele homem, aquele oficial, ele diz, e será que o grande rei da Assíria só mandou falar para vocês e para Ezequias? Não, é para que todos saibam que eles vão
beber da sua urina e comer das suas fezes. E aqueles homens que ouviram essas seguintes palavras, agora vão contar para Ezequias. E Ezequias agora recebe aquela mensagem e envia homens para falar com o profeta Isaías. E o profeta Isaías manda o seguinte recado para o rei Ezequias, o rei de Judá. E diz: não temas, por causa das palavras que ouviste, pelas quais os servos do rei da Assíria blasfemaram contra mim. Colocarei nele um espírito, e quando ele ouvir uma notícia, voltará para a sua terra. Então eu farei cair morto pela espada na sua própria terra. O profeta Isaías já profetizou, já falou aquilo que Deus mandou ele falar. E como se já não bastasse, ainda vem mais notícias negativas. Agora vem cartas. O rei da Síria afrontando o rei de Judá de todo jeito, dizendo: olha, já destruímos tal nação, já destruímos aquela outra, já destruímos aqueles outros. E os deuses dele não puderam fazer nada. E que confiança é essa que tu se apega aí? Para de enganar este povo, Ezequias. E ele recebe aquelas cartas. E agora ele vai apresentar aquela carta diante de Deus. Porque Ezequias era um homem reto diante de Deus. Fazia a vontade de Deus. Se desviava-se do mal. Ezequias fazia o que agradava a Deus. Então ele tinha crédito com Deus. Louvado seja Deus. E ele vai orar. Ezequias começa a orar e apresentar aquela carta. Porque ele diz assim: Senhor, olha o que o rei da Assíria fala com o teu povo. Senhor, eles não estão afrontando, não é a mim, mas é o teu povo, Senhor. As outras nações eles destruíram, Senhor. Mas era porque eles acreditavam em madeiras, em pedras, em metal. Mas nós, Senhor, acreditamos no Senhor, que criou os céus, que criou a terra. E ele começa a falar com Deus. E na mesma hora que ele termina a sua oração, já chega Isaías. Louvado seja Deus. E Isaías já chega e diz para o rei Ezequias: eu ouvi a tua oração. E diz assim: por causa do teu furor contra mim, o profeta Isaías diz, e por causa da tua arrogância, chegou aos meus ouvidos, porei o meu anzol no nariz e o meu freio na tua boca, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. Então o profeta Isaías começou a falar que Deus iria fazer isso, iria colocar um basta naquela situação. E Isaías profetizou essas palavras para o rei Ezequias, dizendo que isto ele iria fazer com o rei da Assíria. Ia colocar um freio naquilo ali. E você vê que é muito forte esta passagem. Quando ele está orando, o rei Ezequias está orando, o profeta Isaías já chega e diz: o Senhor ouviu a tua oração. E o Senhor diz: eu colocarei um anzol, eu colocarei um basta nisso aí. E por onde ele veio, ele vai voltar. E ele vai, na sua terra, ele vai ser morto pela espada. E você vê o que acontece, é mais interessante ainda. Porque quando Isaías começa a falar ali com o rei Ezequias, consolando ele pela palavra de Deus, lá no acampamento dos assírios, a Bíblia diz em Isaías, no capítulo 37 e no versículo 36, essa é a parte mais bonita dessa história. Diz assim: então o anjo do Senhor saiu e feriu
185.000 no acampamento dos assírios. E quando o restante se levantaram de manhã cedo, todos eles estavam mortos. Você vê que Deus enviou um anjo, e um anjo matou 185.000 soldados daqueles que afrontavam o rei de Judá. Mas você vê que mais interessante ainda é que Deus não toca em Senaqueribe, porque ele tinha que contemplar com os seus olhos o poder de Deus. E Deus ainda faz algo mais sobrenatural. Aquele homem agora vai voltar para a sua terra, e as palavras do profeta Isaías se cumprem. Porque quando aquele homem, Senaqueribe, agora vai fugir para a sua terra, quando ele está lá adorando no seu templo, lá no seu Deus, ele está adorando o seu Deus. A Bíblia diz que os seus próprios filhos vieram e o mataram à espada. Você vê que Deus permitiu que ele ficasse vivo para ele poder contemplar aquilo que Deus tinha feito, que matou 185.000 soldados. Então ele viu com seus olhos. O que nós entendemos com essa história? Porque quando você está na posição com Deus, quando você está em comunhão com o Senhor, quando você anda reto nos caminhos do Senhor, você tem crédito com Deus, porque você está em comunhão com Ele, está na obediência. Então todo aquele que afrontar a você, ele não vai estar apenas afrontando você fisicamente, mas sim ao Senhor teu Deus, a quem você acredita. Foi o que aconteceu com Ezequias, que foi afrontado, mas o Senhor enviou a resposta, e o Senhor sempre enviará a resposta. Louvado seja Deus. O Senhor sempre enviará a resposta. E você vê que aquele que afrontava, agora foi surpreendido, porque veio o juízo de Deus, porque Deus ele é justo. E você vê que Deus permitiu que veio apenas um anjo e matasse 185.000 soldados. E aquele homem veio a reconhecer que Deus é Deus e que Ele era na vida de Ezequias, assim como Ele é na tua vida, assim como Ele é na minha vida. E aquele que te afronta, que me afronta, ele não está apenas te afrontando e me afrontando, mas está afrontando o Todo-Poderoso. Louvado seja Deus, porque ninguém pode tocar nos escolhidos de Deus. Ninguém. Espero que você tenha gostado dessa história, porque isso serve para mim e para você. Porque muitas das vezes, nos dias a dias, somos afrontados. Mas é como o profeta Isaías disse, não temas. E é como o Senhor disse, não temas, porque eu sou contigo. Independente da situação que você passe, independente da situação que você esteja, das afrontas que você recebe todos os dias, eu estou contigo. E não se preocupe, porque você não vai mover um dedo, porque Ezequias não moveu um dedo, não moveu um soldado. A única coisa que Ezequias fez foi se humilhar na presença de Deus. E aquele que se humilha na presença de Deus, ele é exaltado pelo Senhor. Mas aquele que se exalta, que nem o rei Senaqueribe se exaltou, o rei da Síria se exaltou, ele foi humilhado. E além de ser humilhado, foi morto. Mas você vê que o rei Ezequias venceu quando desceu, foi no joelho, foi se humilhar na presença daquele que tudo pode. Então quando você se humilha na presença de Deus, porque quando você está com o joelho no chão, quando você anda reto nos caminhos do Senhor, o teu inimigo, ele não consegue ficar de pé. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Falo mais uma vez, espero que você tenha gostado dessa história. Se você gostou, curte aí, inscreva-se, em nome do Pai,
Em nome do Filho e do Espírito Santo, seja abençoado, seja abençoada. E até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir.